Pesca proibida até o fim de janeiro. Começa a piracema nos rios do estado e a fiscalização é reforçada. No terceiro dia de visita a Mato Grosso, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, inaugura a primeira escola cívico-militar da capital. E a Prefeitura de Cuiabá anuncia que vai vacinar contra a Covid adolescentes de 12 a 17 anos a partir de segunda-feira. Veja no MT2 que começa agora. Olá, boa noite. Começou hoje a proibição da pesca nos rios de Mato Grosso para garantir a reprodução dos peixes. A piracema vai até o fim de janeiro e para garantir que todas as regras sejam respeitadas, a fiscalização já foi reforçada. Policiais militares do Batalhão de Proteção Ambiental percorreram o rio Cuiabá nessa que foi a primeira ação de fiscalização da piracema. Em Mato Grosso, o período de defeso começa um mês mais cedo que nos outros estados. E a Polícia Militar, por meio do Comando Especializado, Batalhão Ambiental, irá desenvolver ações de prevenção e repressão aos ilícitos ambientais, pontualmente nos rios, fazendo patrulhamento fluvial, inibindo a atividade de pesca predatória e também nas vias de acesso aos pontos sensíveis à atividade de pesca, bloqueios policiais e também nos empreendimentos que comercializam produtos pesqueiros. O calendário foi definido pelo Conselho Estadual da Pesca, que há 17 anos monitora os peixes. Um estudo da Universidade Federal de Mato Grosso identificou que em outubro, novembro e dezembro, a probabilidade de encontrar peixes em atividade reprodutiva chega a 80%. Pela manhã, as forças de segurança participaram do lançamento da operação. O trabalho será nas bacias hidrográficas do Paraguai, Amazonas e Araguaia-Tocantins. Em Mato Grosso, a piracema vai até o fim de janeiro de 2022 e a fiscalização já começou para garantir que esse período de reprodução dos peixes seja respeitado. E em caso de infração, as multas podem variar de R$1.000 até R$100.000, com acréscimo de R$40 por quilo de pescado. Ou seja, é um momento para ter mais consciência. Durante esse período proibitivo, a única pesca autorizada é a de subsistência. Para as populações ribeirinhas, para o sustento familiar, e tem uma cota aí de 3 quilos ou um exemplar. A preocupação dos pescadores é que todo ano eles sofrem com um atraso na aprovação e na liberação do seguro-defeso, um benefício que o governo paga durante a piracema. Nós temos hoje no estado de Mato Grosso 10% de famílias de pescadores que não receberam ainda referente ao ano de 2020. Por isso nós estamos sempre lutando pelo segmento da pesca. Nós temos que mexe com o seguro-desemprego, tem que olhar mais com dignidade, com mais carinho para o pescador, liberar esse seguro mais rápido, Eu espero que eles vão dar entrada e já manda para o INSS, que já vai cair direto lá, que eles possam liberar seguro para os pescadores a partir até do dia 5 de novembro, já começa a pagar os pescadores. As denúncias de pesca predatória podem ser feitas na ouvidoria da SEMA. O telefone é o 0800 65 38 38. No terceiro dia da visita a Mato Grosso, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, e a equipe dele deram uma boa notícia para os prefeitos: a prorrogação do prazo para os pedidos de conclusão de obras inacabadas da educação. E o ministro também participou da entrega de uma escola municipal em Cuiabá. A Escola Municipal Maria de Empina Lobo Duarte é a primeira escola cívico-militar da capital. Ela já está funcionando nesse molde há alguns meses, mas só esta semana os alunos voltaram para as salas de aula com o retorno das aulas presenciais. Durante a apresentação, o ministro Milton Ribeiro enfatizou o caráter disciplinar e pedagógico que se pretende com a unidade. É importante para os alunos, para as crianças, terem também uma ordem, uma disciplina dentro da escola. E, sobretudo, civismo. Está na hora de a gente respeitar mais os valores e os símbolos nacionais. A unidade teve grande procura para este ano. As matrículas online se encerraram em 3 minutos. São 544 alunos dos últimos anos do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano. Segundo a secretária municipal de Educação, os conteúdos pedagógicos serão os mesmos das escolas tradicionais. Os militares vão participar de momentos separados. Aqui não é uma escola militar, é uma escola cívico-militar.
né? Então, assim, o militar, ele não entra na sala de aula, ele faz o trabalho do contraturno do aluno. Ao mesmo tempo em que o ministro fazia a entrega da escola, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação também realizava um evento aqui no mesmo local, com prefeitos do estado. A proposta do FNDE é financiar projetos para a conclusão de obras que estão paralisadas no estado. Durante o evento, o presidente do FNDE, Marcelo Lopes Ponte, anunciou a prorrogação do prazo para que as prefeituras possam dar entrada nos pedidos de conclusão de obras de infraestrutura de educação que estão inacabadas. Agora, esse prazo vai até o dia 31 de dezembro, mas o fundo só vai garantir dinheiro para obras que tenham pelo menos 20% de conclusão. Os municípios que não conseguiram ainda tem mais 90 dias para fazer essa pactuação. O meu município, por exemplo, tem creche que está com 6 anos em construção e está paralisada. O presidente Jair Bolsonaro participou da entrega da escola pela internet. Outros ministros que estavam em eventos em outras regiões do país também participaram. Segundo Milton Ribeiro, a ordem do governo é terminar obras paradas antes de começar novas. Nós terminamos 3 obras e meia por dia desde que eu cheguei. Essa é a indicação do senhor presidente da República e nós vamos terminar essas obras que foram iniciadas. A Justiça condenou a 21 anos de prisão em regime fechado o homem que matou a ex-namorada em Cuiabá em dezembro do ano passado. Alessino Anunciação de Santana, de 40 anos, foi condenado pelos crimes de homicídio e feminicídio. Ele matou a ex-namorada Domingas Cecília da Silva Oliveira, de 49 anos, quando ela ia para o trabalho. Câmeras de segurança registraram quando o acusado chegou de bicicleta e agrediu a vítima. Ela foi morta a facadas. A nossa equipe não conseguiu contato com a defesa do réu. Depois do intervalo, a Prefeitura de Cuiabá anuncia que vai começar na segunda-feira a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos contra a Covid. E as novas regras que farmácias, distribuidores e fabricantes devem seguir quanto à destinação correta para remédios vencidos ou que não serão mais usados pelos consumidores. Mato Grosso recebeu hoje uma remessa com 83.675 doses da vacina AstraZeneca contra a Covid. E amanhã está prevista a chegada de um lote com 49.140 doses da Pfizer. Depois da conferência por parte da equipe da Vigilância Estadual, as doses serão distribuídas de forma proporcional a todos os municípios. E a Prefeitura de Cuiabá anunciou hoje que a partir de segunda-feira vai começar a vacinar os adolescentes de 12 a 17 anos. Bárbara Fava, como é que vai ser a ordem do agendamento, hein? Boa noite. Boa noite, Luzimar. Boa noite a todos que nos acompanham. O agendamento vai seguir um plano de vacinação nacional, do Ministério da Saúde. Começando, então, com as adolescentes grávidas, com aquelas também que acabaram de ter filho há menos de 45 dias e também com as adolescentes que estão amamentando. Depois, a vacinação vai seguir, então, para os adolescentes que possuem alguma deficiência permanente, para os adolescentes com comorbidades e para aqueles que estão privados de alguma liberdade, como que estão cumprindo alguma medida socioeducativa. Depois, então, de todos esses se vacinarem, é que a vacinação vai seguir, então, para os adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades. Sem comorbidades e que vai ser agendado de forma decrescente no site, decrescente na forma de idade no site. E o agendamento começou, o cadastro no site começou no último dia 27, na segunda-feira, no site vacina.cuiabá.gov.br. A Secretaria Municipal de Saúde espera vacinar 54 mil jovens nessa faixa etária. Mas até agora foram cadastrados um pouco mais de 22 mil, ou seja, um pouco menos da metade do que é esperado. Então, a orientação é que os pais e os responsáveis que tenham filhos nessa faixa etária façam, então, o cadastro no site. Com você, Luzimar, boa noite. Obrigada, Bárbara. Boa noite para você também.
E neste sábado, a vacinação em Cuiabá vai ser no drive-thru do SESI Papa, na Assembleia Legislativa e também no drive-thru da UFMT. A aplicação das doses será de 8 da manhã até o meio-dia, só que as pessoas devem chegar, no máximo, até às 11h30 da manhã. E agora a gente vai conferir os dados do painel da Secretaria Estadual de Saúde sobre a situação da pandemia. De ontem para hoje, 5 pessoas morreram de Covid em Mato Grosso. Desde o começo da pandemia, já são 13.811 mortes pela doença aqui no estado. Quase 520 mil pessoas que tiveram coronavírus já se recuperaram, o que representa mais de 96% do total de casos. Em Mato Grosso, já foram registrados mais de 537 mil casos de Covid. Foram 456 novos casos diagnosticados nas últimas 24 horas. A taxa de ocupação de leitos nas UTIs na rede pública está em 32,59%. Hoje são 213 leitos pelo SUS disponíveis em hospitais aqui no estado e são 103 adultos internados. Segundo o Ministério da Saúde, Mato Grosso tem registrado uma média diária de 522 casos de Covid nos últimos 14 dias. Houve uma queda de 13,5% em comparação com as 2 semanas anteriores. A média móvel de óbitos está em 9 mortes diárias, queda de 31,82% nas 2 últimas semanas. Mato Grosso registrou mais de 300 mortes por Covid em setembro, uma média de 10 vidas perdidas para o vírus por dia. O número ainda é alto, mas foi o mês com o menor número de óbitos pela doença neste ano. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, em janeiro foram 624 mortes por Covid. Em fevereiro, o número subiu para 678. Em março, um salto. 1.934 pessoas morreram de Covid. O mês mais letal foi abril, com 2.039 óbitos. Em maio e junho, houve queda, mas ainda com mais de 1.000 mortes por mês. Em julho e em agosto, mais de 700 mortes em cada mês. E em setembro, 309 pessoas morreram vítimas da doença, 56% a menos que no mês anterior. E com relação ao número de casos, em setembro foram confirmados 15.788 registros de Covid em Mato Grosso, uma redução de 48% em relação a agosto, quando foram mais de 30.700 diagnósticos positivos. Tangará da Serra está entre os municípios do estado que mais registraram casos de Covid desde o início da pandemia. Mas a situação tem melhorado. As internações por causa da doença praticamente estão zeradas. A Carol Lynch traz para a gente esses dados. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, estão zeradas as taxas de ocupação dos leitos de enfermarias públicas, privadas e também de UTI privada. Mas ainda existe um paciente na UTI pública, o que representa 5% na taxa de ocupação. Esse paciente é um homem da cidade de Sapezal, de 50 anos de idade. O estado de saúde dele é estável, ele não está entubado e está consciente. O registro de queda nos índices da pandemia em Tangará vem sendo feito desde o dia 20 de setembro. Até agora, o município confirmou 17.726 casos de Covid e 359 pessoas morreram por causa da doença. Entrou em vigor nesta semana um decreto federal que determina que farmácias, distribuidores e fabricantes deem a destinação correta para remédios vencidos ou que não serão mais usados pelos consumidores. A regra vale para as capitais e cidades com mais de 500 mil habitantes. Depois do tratamento médico, sobram vários remédios em casa. Se forem jogados no lixo comum, poluem o meio ambiente. Mas pouca gente sabe como fazer o descarte correto. Recentemente, devido ao clima seco de Cuiabá, eu fui acometido de dores de garganta.
e eu utilizei alguns antibióticos, alguns remédios para amenizar. Existe algum local que a gente pode levar esses remédios? Posso jogar no lixo, descartá-los dessa forma? O certo é fazer como esta estudante, que descobriu um ponto de coleta de medicamentos vencidos numa farmácia perto de casa. Aqui tem este coletor, onde ela deposita os remédios separadamente. Tem lugar para os sólidos, os líquidos e aerossóis. Não tive um resultado assim que estava esperando e eu troquei o medicamento. Aí, para não deixar assim em qualquer lugar, eu prefiro trazer para fazer esse descarte aqui. No fim do dia, o farmacêutico recolhe o que foi descartado, faz a pesagem e preenche um relatório de controle da vigilância sanitária. A farmácia contratou uma empresa que faz a incineração dos produtos. Hoje, poucas lojas prestam este serviço. Um decreto federal que entrou em vigor esta semana pretende mudar esta realidade. O decreto regulamenta uma lei de 2010 que obriga que seja feita a logística reversa de medicamentos vencidos ou usados. Ou seja, exige que farmácias, distribuidores e fabricantes deem uma destinação correta a esses produtos. Pela lei, todas as capitais brasileiras e cidades com mais de 500 mil habitantes têm que ter pelo menos um ponto de coleta para cada 10 mil habitantes. Com isso, as farmácias de Cuiabá têm que organizar no mínimo 62 pontos de coleta. Este farmacêutico diz que o decreto divide as responsabilidades com transporte e incineração dos remédios descartados. A farmácia em que ele trabalha faz a coleta há 1 ano e agora vai gastar menos com o serviço. Até então, todo o custo era da própria empresa, coletava o descarte correto, o custo era para a empresa. Agora traz os distribuidores e os laboratórios para o processo também. O Sindicato dos Donos de Farmácia de Mato Grosso garante que o setor está pronto para instalar os pontos de coleta nas lojas. Inicialmente serão 62 farmácias em Cuiabá, né? Mas quando elas verem o sucesso do projeto, eu acredito que todas elas vão querer aderir ao projeto, porque o projeto ele é um apelo à sociedade. A seguir, a última reportagem da série sobre a saúde mental na pandemia. E a polícia conclui as investigações sobre o roubo a 2 cooperativas de crédito em Nova Bandeirantes, ocorrido há quase 4 meses. A polícia concluiu as investigações do roubo a 2 cooperativas de crédito em Nova Bandeirantes, no norte do estado. A ação dos criminosos foi no dia 4 de junho. Na época, pessoas e funcionários das cooperativas foram usados como escudo humano. É o que se chama de novo cangaço. Os bandidos encapuzados e armados com fuzis e espingardas fecharam as estradas, atearam fogo em carros e levaram mais de 2 milhões de reais das únicas cooperativas de crédito em Nova Bandeirantes. Os policiais conseguiram concluir as investigações e durante a Operação Volantes identificaram 22 pessoas envolvidas no roubo, que vieram do Nordeste brasileiro para cometer o crime. Foram 9 mortos em confronto durante as ações policiais. Nós temos 4 foragidos, 5 pessoas presas, algumas indiciadas, diversos mandados de busca cautelares estão sendo cumpridos, né, para que a gente possa finalizar esse inquérito policial, mas já consideramos aí, com a identificação de todos os envolvidos, o trabalho finalizado. Os confrontos que resultaram nas mortes foram com os militares do BOPE. Eles vão preparados, eles têm um planejamento meticuloso antes, desde a seleção do local, desde a fragilidade da localidade, rotas de fuga e inclusive a possibilidade de enfrentamentos com a polícia. As 12 ordens judiciais foram decretadas pelo juízo da comarca de Nova Monte Verde, sendo 9 de prisões, 2 de busca e apreensões e 1 contra um dos envolvidos que estava usando tornozeleira eletrônica. Os policiais conseguiram recuperar na operação mais de R$500 mil que os bandidos levaram das cooperativas. Nós recuperamos, né, durante esse trabalho, todo esse trabalho integrado, quase R$600 mil. A gente considera aí quase 75% do valor subtraído, além de dezenas de armas e munições também que foram apreendidas.
Durante a operação, os policiais apreenderam 12 armas de grosso calibre, além de 13 veículos utilizados pelos criminosos em diversas etapas do roubo, desde o planejamento até a execução do assalto e a fuga. Nos últimos 10 dias, a Polícia Rodoviária Federal de Rondonópolis apreendeu quase 300 quilos de cocaína. Segundo a PRF, resultado do serviço de inteligência da polícia e das abordagens intensificadas. Ontem, mais uma carga de droga foi apreendida. Os 225 tabletes estavam escondidos numa carreta que foi abordada pelos policiais na BR-364 em Rondonópolis. Os traficantes usaram uma carga de milho para tentar esconder os 245 quilos de cocaína. A droga saiu de Campos de Julho e iria para São Paulo. O motorista, preso em flagrante, agora responde por tráfico. Nos últimos 10 dias, a PRF de Rondonópolis apreendeu quase 300 quilos de cocaína em 3 abordagens. A Superintendência da Polícia na cidade acredita que esse é o resultado do serviço de inteligência e das fiscalizações intensificadas. E um trabalho de acompanhamento por inteligência que nós estamos conseguindo fazer diversas apreensões. Esse ano já estamos aproximando de 3 mil quilos de apreensões somente na delegacia de Rondonópolis. Pedir ajuda em caso de algum transtorno mental é muito importante. Mas onde buscar essa ajuda? Na última reportagem da série Um Outro Olhar, Saúde Mental na Pandemia, vamos falar sobre os caminhos para buscar apoio e tratamento. Só quem é forte vai buscar tratamento. A gente que tem que procurar. Mas aí como que você chegou a esse tratamento? Quem que te indicou? Olha, o meu foi aqueles tipo daquelas crises, que me dava aquelas crises. Aquelas crises eu não sabia o que era. Eu cheguei até esse tratamento. Se eu não tivesse chegado, eu tinha morrido. Eu tinha morrido, porque as crises me davam falta de ar, me dava tudo. O que é o CVV? O CVV é uma organização civil formada por voluntários e que presta um serviço de apoio emocional e prevenção do suicídio, colocando-se à disposição da sociedade para que as pessoas possam ter ali um canal para serem ouvidas, para conversar com um voluntário que esteja disponível nos seus canais de atendimento, o telefone 188 e os outros canais que estão lá no nosso site, no cvv.org.br. Quando a gente fala de saúde mental, o que o SUS oferece? O SUS hoje oferece tratamentos, tanto ambulatorial como os CAPs. O que é um CAPs? O CAPs é onde trata os transtornos graves e severos. O ambulatório são os casos mais leves. O primeiro momento dele, ele deve procurar a unidade básica de saúde da sua região, onde ele passará por uma avaliação de um profissional e logo em seguida encaminhará ele para uma unidade onde melhor vai te atendê-lo, que seria no caso de um ambulatório em saúde mental ou um CAPs. A Emily faz tratamento no CAPS AD em Várzea Grande. Aqui eu tive um período muito grande de amadurecimento, aqui eu tive um período muito grande de desprendimento de algumas crenças que não me faziam bem, de evolução como ser humano. Como é que é esse projeto? Como que ele surgiu? O Escuta no Parque, ele surgiu em setembro de 2019. Eu, juntamente com a Mauriene, que também é psicóloga, a gente tinha esse interesse de levar a psicologia para além da clínica, para além dessa sala fechada e mostrar que é possível, sim, fazer psicologia em outros espaços. E aí a gente iniciou em setembro de 2019 em Cuiabá, no Parque Mãe Bonifácia, uma vez por mês. Nós, na época, a gente iniciou com 40 voluntárias. Íamos para o parque fazer atendimento na modalidade plantão psicológico.
Professor, a universidade, ela oferece, então, esse serviço, né, de atendimento psicológico gratuito para a comunidade. Como é isso? A universidade, ela sempre ofereceu esse atendimento para a comunidade, né? O que a gente viu nesses últimos 2 anos, aí, por conta da pandemia, é realmente ter que buscar novas alternativas de ter um atendimento, né? Então, inicialmente a gente buscou esse atendimento via remoto, hoje a gente tem esse atendimento via remoto e via presencial também, né? Quais seriam, então, esses novos caminhos, né? A gente sabe que os números de pessoas com ansiedade, depressão, estresse estão aumentando no Brasil. Qual seria a saída? Eu vou tentar fazer coisas que eu gosto. Eu gosto de marcenaria, sei lá, se eu tenho tempo, vou fazer isso. Eu gosto de ler. Nós temos que cuidar de nós mesmos, nós temos que nos deixar mais fortes para poder enfrentar todos esses desafios. O MT2 termina aqui com temperatura de 33 graus na capital, umidade relativa do ar em 46%. Esta é a Avenida Miguel Sutil, com trânsito mais movimentado em um dos sentidos da via. Isso aqui é próximo à rotatória de acesso ao Centro de Eventos do Pantanal. Uma ótima noite para você, bom fim de semana. Segunda-feira a gente se encontra aqui no MT2. Tchau, pessoal.